Põe as mãos sobre o seu irmão. Jesus, ajuda-nos, Senhor, a receber a Tua palavra. Tudo aquilo que está escrito para a nossa edificação, para o nosso crescimento, Senhor, que venha sobre nós hoje temor, que venha sobre nós hoje aquele temor que a Tua palavra fala, que é o princípio da sabedoria. Senhor, um temor que tire toda a falsa paz que possa existir em nós, mas que nos leve à aflição. Nos leve à aflição que encontra a Tua bondade, que encontra arrependimento, que encontra, Senhor, conserto em Ti, Senhor. Nossa esperança não pode ser uma esperança morta, uma esperança falsa, mas uma esperança viva. Ó Deus, em nome de Jesus, acrescenta ao nosso coração, nesse dia, uma visão mais ampla, clara, do que seja o juízo eterno. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, que desafio tenho eu hoje. Há alguns dias atrás, ou antes do retiro ainda, fui desafiado por Deus a estudar um pouco sobre o juízo eterno. Entendendo, pois, que o juízo eterno é um dos fundamentos da doutrina, ou seja, um dos alicerces da vida cristã. Se você constrói uma casa, você tem que primeiro colocar o alicerce, porque senão essa casa vai ruir. Essa casa não vai resistir aos tempos de dificuldade. Então esse é um ponto que está lá na base de tudo que cremos, e essa base vai determinar todas as outras doutrinas. Mas onde Vini está dizendo que o juízo eterno está no alicerce da fé? Está lá em Hebreus 6, 1 e 2, o autor de Hebreus está exortando a igreja, dizendo assim: por isso, colocando de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para a perfeição, ou a maturidade, ou a completude, porque Deus quer nos fazer completo, irmãos. Aí ele diz assim: não lançando de novo o fundamento, a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Em um tempo onde se fala muito da misericórdia e do amor de Deus, onde fala sobre não julgar, né? Hoje em dia ninguém pode julgar ninguém, que Hebreus 6, 1 e 2. Ninguém pode julgar ninguém, porque você é atribuído a você uma espécie de arrogância, se você então julga. Quando o texto lá de Mateus, Jesus não está proibindo julgar, Jesus diz que a gente deve julgar com um peso correto. Porque com a medida que você julga, você será medido. Se você é cruel com os outros, você receberá essa crueldade, porque Deus usará essa medida sua e aplicará a você. Mas a palavra diz que a gente deve julgar com misericórdia. E esse é um assunto para outro momento, não vou tratar disso agora. Mas, em um tempo que se fala muito de misericórdia e amor, precisamos entender o quanto Deus é também justo e severo, para que não caiamos no pecado de relativizar o seu caráter e relativizar a santidade. Para que nós possamos compreender o que verdadeiramente é santidade, nós precisamos entender que temos um Deus que é severo. Mas a sociedade hoje acha que alguém severo é alguém cruel. Não. A severidade de Deus, ele é segundo a reta justiça. Lá em Naum 1:2 diz que Deus não terá o culpado por inocente. Que Deus julgará todos os homens.
E aí está em Romanos 11, 22, que Paulo diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Nesse contexto de Romanos 11, 22, Paulo está dizendo, fazendo a figura da oliveira, em que foi enxertado os galhos, que nós, os gentios, fomos enxertados na figueira que é Israel. E nós somos participantes da salvação juntamente com Israel. E lá em Mateus 3, 7 e 8, Jesus faz uma advertência aos fariseus, e eu quero transferir essa advertência para nós, né? Nós precisamos ouvir essa advertência, a começar de mim. Diz assim: vendo, porém, que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. E aí vocês vão entender que essa palavra ela é um complemento daquela palavra sobre arrependimento que eu dei lá alguns meses atrás. Quem te ensinou a fugir da ira futura? Você vive como se o juízo final não chegasse, como se não fosse haver juízo final, como se não fosse haver prestação de contas. E aqui, vamos tentar trazer aqui uma noção correta do que seja essa prestação de contas que a Bíblia fala. Primeiramente, o que é um tribunal, irmãos? Um tribunal é um lugar de prestação de contas. É o lugar onde seremos julgados pelas nossas obras. É o lugar onde tem o juiz ali, né? Que se você fez algo errado, você cometeu uma infração, você vai ser julgado e vai ser estabelecida a pena para o seu pecado, para o seu erro. E o que é o tribunal? O tribunal de Deus. Lá em Hebreus 4, 13, diz assim, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, você vai prestar conta de tudo que você fez, todas as suas obras. A gente fica com um certo receio de falar isso e isso gerar um peso sobre os irmãos. Mas está na Bíblia, não está? E Paulo diz que Deus encerrou todas as coisas debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Então eu não tenho medo, certo? Me desfiz desse medo, porque é verdade bíblica e faz parte daquelas coisas que você precisa entender para você se agarrar com Jesus e não largar nunca. Porque você vai prestar contas de todas as coisas que você fez. Olha o que diz em Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria proveitoso para vós. O que eu quero destacar nesse texto é que os pastores prestarão contas a Deus de cada ovelhinha. Isso para vocês é um incentivo até para vocês se sujeitarem, porque lá eu vou responder pela vida de Pati, pela vida do Lan, pela vida do Eric. Então, por favor, me ajudem. Cooperem comigo no trabalho, amém? Aí é o pedido meu, me ajudem porque eu vou dar conta disso. Quando vocês estiverem tomando a decisão que diz respeito à igreja, preste atenção, porque quem vai prestar conta é o pastor. Então, coopere, amém? 1 Pedro 4, 5 diz, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos
e os mortos. 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, todas as obras boas que forem feitas por nós serão recompensadas por Deus. Mas as obras más também receberão a sua recompensa, porque seremos julgados segundo as nossas obras. Mas nós seremos justificados pela fé, nós seremos perdoados pela fé. Fomos tornados justos pela fé em Cristo Jesus, mas julgados pelas obras. Em Romanos 14:10 diz assim: tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Você sabia que existe na Bíblia o livro das obras dos homens? Que cada obra que fazemos está lá, escrita num livro. Ao estudar sobre esse assunto, irmãos, alguns sonos meus foram perturbadores. Foram perturbados e foram perturbadores. Olha o que diz o texto. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, lá em Apocalipse 20:12, postos diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então a vida de Ilalá está toda escritinha lá. Se eu perguntar a Laís todas as obras más e boas que ela fez, ela nem vai saber contar. Porque a gente tem uma coisa chamada memória que é muito seletiva, muito frágil, mas Deus não tem esquecimento, Deus sabe tudo. Cada vez que eu fui estudando sobre esse tema, eu fui ficando com a seguinte consciência: Deus tem todas as razões do mundo para me lançar no inferno. Ele tem todos os motivos. Não faz isso, não vai fazer isso por causa da obra de Cristo, da salvação em Cristo Jesus. Mas motivos ele tem. Em Romanos 7, 24-25, depois que Paulo fala sobre o homem, as lutas interiores do homem, quando eu quero fazer o bem ou o mal, é o que faço, encontro uma lei em mim que batalha contra a lei do meu entendimento, para que eu não faça a vontade de Deus, mas eu acabo fazendo a minha, e dessa forma não sou eu que faz, mas o mal que habita em mim, esse é que faz. E ele está descrevendo o homem ali, sem a graça de Deus, e depois ele diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E depois ele diz assim: graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus, irmãos, pelo sangue derramado e o seu corpo rasgado por nós, que nos salva da ira futura. E aqui eu quero te perguntar o seguinte: você, como será você diante do tribunal? Você anda e caminha como se você estivesse perto de comparecer perante esse tribunal, ou você foge da ira futura e vive como se esse tribunal não chegasse? Lá em Provérbios diz assim que o temor é o princípio da sabedoria. Por isso que a gente começou aqui orando e pedindo a Deus que nos desse temor. E o temor vem
essa doutrina do juízo eterno, ele vem para produzir em nós esse temor, que vai me fazer andar de modo sábio para que eu não peque contra Deus, para que eu não acumule para mim ira nesse dia, mas para que eu seja absolvido nesse dia pela vida e obra de Jesus. Que bênção, irmãos. Como é você? Você foge da ira futura ou você encara ela de frente? Porque a ira de Deus é implacável pelas obras humanas. Só tem algo que pode aplacar a ira de Deus, que foi o sacrifício propiciatório de Jesus. E a minha esperança é que eu seja colocado nele, tendo sido colocado nele, persevere até o fim, firme na esperança, para que eu seja salvo no dia final. Essa é a minha segurança. Então, o que é um tribunal? Um tribunal é um lugar de julgamento, de separação entre o bem e o mal. Julgar significa examinar e separar entre o certo e o errado, para fazer diferença entre o bem e o mal, para garantia do bom entendimento e da execução da justiça. E a Bíblia diz que Deus é o reto juiz, aquele que há de julgar com reta justiça. E como eu li no texto aqui no começo, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Você consegue esconder alguma coisa de Vinícius, do seu discipulador, consegue esconder dos irmãos, mas você não consegue esconder nada de Jesus. Tudo estão patentes aos olhos daquele que tudo criou. Ele conhece o meu íntimo e o teu íntimo de coisas que você nem mesmo imagina que existe aí dentro, e ele sabe. Nessas horas eu fico assim, oh meu Deus, ainda bem que o Senhor nos ama. Nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tipo assim, esse entendimento dessa doutrina vai me deixando realmente contra a parede, mas não é uma técnica para me convencer, a me entregar a Cristo, é uma realidade bíblica, é uma realidade de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, todos pecaram e todos merecem a morte. Irmãos, e a gente só está vivo, toda essa humanidade só está viva por misericórdia de Deus. Nós estamos no tempo da misericórdia, onde o evangelho está sendo espalhado pelo mundo, onde a palavra da salvação está sendo espalhada, para que todos creiam e todos sejam salvos em Jesus. Mas essa é a realidade. Tirasse Jesus disso tudo, Deus já teria fulminado a criação. Não haveria razão para a criação existir. Mas como temos aprendido, irmãos, Deus não desistiu do seu propósito. Amém, irmãos? Deus tem um propósito, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e por isso Ele enviou seu Filho, porque Ele nos ama. Aqui, no tribunal, o justo juiz dará a sentença final e julgará todos os homens segundo as suas obras. Aí então será o fim da injustiça, o estabelecimento de uma justiça plena, e Jesus então governará esse mundo por 1000 anos em plena justiça. Depois de 1000 anos, Satanás, que foi preso, será solto e voltará a seduzir as nações, e as enganará e as lançará contra o Cordeiro. E aí haverá o juízo final, onde será aberto o inferno e o diabo e seus anjos e todos que o seguiram serão lançados lá para a morte eterna. Nesse tribunal, vamos aos elementos desse tribunal. Deus é o juiz. E vamos para o texto de Hebreus 12, 22 a 23, que diz assim: mas tendes chegado ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial,
a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos que foram aperfeiçoados. Não diz lá, né? Até que todos cheguemos a varão perfeito, né? A varão perfeito, aperfeiçoados. Aqui todos foram levados à perfeição de Deus. Esses espíritos dos justos aperfeiçoados escaparão no dia do juízo, pela obra de Cristo, não por mérito próprio, mas porque Cristo os perdoará. João 5, 22 a 23, diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Em Atos 10, 42, diz: e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. 2 Timóteo 4:1, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Mateus 25, 31 a 46, que faz a descrição do julgamento das nações pelo Filho do Homem no início do milênio, e que diz: colocará os bodes à sua esquerda e à sua direita as ovelhas, e separará. João Batista fala: separará o trigo da palha. A palha queimará pelo fogo, mas o trigo será plantado. Apocalipse 20, de 11 a 15, fala da visão do grande trono branco, onde os mortos são julgados por Deus depois do milênio. Nesse trono, Deus é o juiz. E nós somos quem? Nós somos os réus. Os culpados. Culpados não apenas pelos nossos pecados, mas também culpados por Jesus ter sido levado à cruz. Irmãos, isso é muito sério. Eu orei no começo aqui, disse que, pedindo a Deus que isso nos levasse a uma aflição. Nos levasse a aflição como? A aflição pelos pecados. Porque a Bíblia de Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos ou aflitos, e eu vos aliviarei. E a opressão e a aflição é por causa de quê? Dos pecados. E a falsa paz é o quê? É uma acomodação ao pecado. E Deus não quer que sua consciência se acomode ao pecado, mas que você resolva os seus pecados em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Olha que coisa, que essa palavra, ela não é uma palavra para a perdição, mas para a salvação. É uma palavra que para mim traz aflição, mas eu encontro em Cristo salvação, eu encontro nele paz. Amém, irmãos? A paz que o mundo não pode dar. Nós somos os culpados pelos nossos pecados e pela morte de Jesus. Você tem noção do tamanho da tua dívida? Tu tem noção do quanto você foi perdoado por Jesus? Perdoado, perdoada por Jesus? Tu tem noção do tamanho do escrito de dívida que ele rasgou na cruz? Paulo diz assim: não foi com prata nem ouro que foste comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Quando a gente ceia aqui, aquilo não é uma brincadeirinha. Foi caro, irmãos, para vocês estarem aqui. Eu coloquei hoje no grupo um vídeo de duas mulheres iranianas que contrabandeavam Bíblias. Elas colocavam todos os dias sua vida em risco por causa do Evangelho, para salvar mais alguns. Depois dessa derrubada do governo iraniano, a igreja botou sua cara para fora, porque andava escondida lá nos bastidores pregando o Evangelho. Agora todo mundo botou a cara, gravaram vídeos, botaram uma igreja que a gente desconhecia.
Quantos ali expuseram suas vidas pelo Evangelho? E a nossa dificuldade é ir para o encontro. Nossa dificuldade é hospedar pessoas. Nossa dificuldade é cuidar de vidas. Nossa dificuldade é organizar nosso tempo. Misericórdia, né, amor? Todos nós precisamos de arrependimento. E aí, o outro elemento a gente falou que Deus é o juiz, nós somos os réus, nós estamos sentados no banco dos réus, e o acusador, o nosso acusador, o opositor, o sedutor é Satanás. Em Apocalipse 2, 12, de 9 e 10, diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Esses dias eu conversando com o irmão diz: Vinícius, às vezes, Vini, às vezes à noite, uns pensamentos assim. Eu disse: rapaz, presta atenção, porque esse diálogo aí não é com Deus, nem é com você mesmo, esse diálogo é com o cão. Que o diabo é o acusador e que vem de noite, nas horas sombrias da noite, ou da escuridão de nossas almas, e vem lá e diz: você é pecador, você não presta, você é isso, você é aquilo. E Marcos Moraes, e agora Sérgio estava relembrando com a gente, diz assim que ele usa, muitas vezes ele joga a palavra no ouvido da gente na primeira pessoa, dizendo assim: eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu não presto. Deus me ensinou essas coisas, não é esse tema agora, mas Deus me ensinou a entender o diabo como acusador, num dia que eu tive um pecado, e eu fui para o meu quarto orar, e lá eu estou lá orando e dizendo: poxa, eu não presto, eu não sei o quê, como é que eu posso estar na liderança com isso, e não sei o quê, como é que eu posso ser um discípulo e pecar desse jeito? E aí me veio uma voz que disse assim: é o diabo. Aí eu parei na hora assim, abri os olhos, e aí eu olhei para o cramunhão e disse assim: diabo, é o seguinte. Foi tão engraçado, irmãos, que a minha reação foi tão engraçada que eu disse assim: é o seguinte, eu pequei realmente, certo? Eu não mereço realmente estar na presença de Deus, eu não mereço ser um discípulo, eu não mereço isso, não mereço aquilo. Mas fazer o que se Jesus morreu por mim, se ele pagou pelos meus pecados, se ele rasgou o escrito de dívida, se ele escreveu meu nome no livro da vida, fazer o que se ele me chamou? E diabo, é o seguinte, ele me chamou, eu vou obedecer. Portanto, sua conversa não é mais comigo não, vá se acertar com Jesus e eu vou obedecê-lo. E saí, fui tomar banho, entendeu? E fui, feliz da vida. Feliz da vida. E ali perdoado por Jesus e tal. Depois fui confessar meu pecado e tal, etc. E aí tudo se resolveu. Mas o diabo é acusador. Então aquilo que o pessoal chama às vezes de conversas, como é que chama o pessoal da psicologia? Pensamentos intrusivos, pode ser você também. Mas pode ser o diabo te acusando. E aí, recorra para a cruz de Cristo. Amém, irmãos? Como fez o povo lá no deserto quando olhou para a serpente. Quando olhou para a serpente, foi curado. Aquilo é uma figura que, se você olhar para Jesus, e se você se arrepender do seu pecado, Deus, então, te dará um novo caminho, refará a sua conta, zerará a sua conta. E aí é questão de você levantar os joelhos trôpegos e fazer vereda justa para os seus pés, para não pecar mais. Eu fui corrigir meus pensamentos, meus
a minha conduta para não tropeçar mais naquele negócio ali. Então, Satanás é chamado de opositor, Satanás é chamado de sedutor. O que é sedutor? O que é isso? Aí eu cito aquele exemplo, eu estava de dieta, emagrecendo, ficando todo light, né, e abri a porta da geladeira e lá ele tinha feito um brigadeiro de panela. E quando eu abri, que eu olhei para o brigadeiro de panela, a baba desceu assim, ó. A boca ficou cheia de água. E eu esqueci completamente da minha dieta e tome colher para dentro. Eu costumo brincar dizendo assim que eu cometi um pecado nutricional. Não foi um pecado contra Deus, foi um erro de alvo nutricional. Mas a gente às vezes peca contra Deus porque a gente é seduzido. Olha o que diz Tiago. Cada um peca quando é seduzido pelo seu desejo, engodado pelo seu desejo. O desejo sendo consumado gera o quê? A morte. E Satanás, ele é terrível. Ele prende você pelos sentimentos, pelas emoções e pelos desejos carnais. É tanto, irmãos, que Satanás será preso no início do milênio. Jesus fará um governo de 1000 anos com plena justiça. Depois de 1000 anos, Satanás será solto e Satanás virá e colocará as nações contra o Cordeiro. Imagine o quanto o poder de sedução dele é terrível. A Bíblia diz que nos últimos dias viria a operação do erro, que é segundo a eficácia de Satanás, e que enganaria a muitos, e se possível fosse, enganaria até os escolhidos. O poder de sedução do diabo é terrível. Cuidado para não ser enganado por ele, seduzido por ele. E ele é opositor. Ele é o adversário, ele é aquele que põe pedrinha para você tropeçar, ele é aquele que tenta atrapalhar a sua vida. Foi aquele que me tentou a pecar, foi o mesmo que me tentou a olhar para uma mulher na rua, e foi o mesmo que depois disse, olha aí, você pecou, tá vendo? É o mesmo que me tentou, é o mesmo que me acusa depois. É o mesmo que convence você a mentir ou a brigar com seu marido ou sua esposa, ou brigar com seu irmão, ou mentir, ou fazer qualquer outro tipo de pecado, a inveja, etc. E depois ele mesmo vem te acusar do pecado que ele mesmo tentou você fazer. Ele é adversário. Mas ali haverá também nesse julgamento o nosso advogado, que é Jesus Cristo. Em 1 João 2,1 diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Toda a obra de Jesus foi para nos salvar do pecado e da perdição eterna. E ele fez propiciação pelos nossos pecados para que no dia do juízo nós pudéssemos ser absolvidos. E nós vivemos nessa esperança, e foi essa salvação proclamada que fez com que Jesus precisasse vir morrer na cruz por nós. E a Bíblia diz sobre a propiciação, e a propiciação significa o ato de reparar, satisfazer ou apaziguar a ira de Deus causada pelo pecado, tornando possível a reconciliação entre Deus e a humanidade. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, irmãos. Por isso a Bíblia vem dizer que só há um nome pelo qual devemos ser salvos. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele é proclamado como Salvador da humanidade. Porque se eu estou nele, Deus não vê mais Vinícius, Deus vê Jesus. Se eu estou vivendo as obras de Jesus, se eu estou vivendo a vida de Jesus, eu vou praticar as obras de Jesus, e Deus vai ver seu Filho em mim, não somente Deus, mas o mundo também vai ver Deus em mim, vai ver Jesus em mim. E quando eu sair de Jesus, eu
vou pecar, e aí eu preciso me arrepender, preciso diariamente corrigir meus passos. Você quer ver você ser seduzido? Só alguém fala mal de você. Você vai ser tentado a falar mal dessa pessoa também. É só alguém enganar você, você vai ser tentado a enganar. Falar mal dessa pessoa, não perdoar e etc, etc. Em Hebreus 12, aqui eu abri um parênteses e voltei para o assunto anterior. Hebreus 12, 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e a fazer propiciação pelos pecados do povo. Irmãos, olha, 1 João 2,2 diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Olha, quando o homem foi expulso do jardim do Éden, ali já foi um ato de misericórdia de Deus por causa do seu filho. Porque a promessa de Deus para Adão, ele disse, se você comer, você vai? Ele não tinha dito que ia expulsar do paraíso. Ele tinha dito que ele ia morrer. Aí alguém disse, não, mas estava falando de morte física, a partir dali Adão passaria a morrer. Também, não foi só no sentido de morrer, no sentido de envelhecer até a morte. E morrer de velhinho. Porque o homem não foi criado para morrer. O homem foi criado como um ser eterno. Mas Deus podia estar falando também, você vai morrer no sentido, pecou, paf, morreu. Mas eles saem e fazem roupas de ovelha para eles. Lembram disso? Eles matam uma ovelha e segundo os autores, e eu acredito nisso, ali seria já um prenúncio do sacrifício do cordeiro. E Deus, todas as vezes que o povo de Israel ia e sacrificava um cordeiro, Deus então, a sua ira era aplacada, porque o pecado provoca, o pecado enraivece Deus, vamos dizer assim. O pecado produz a ira de Deus. E o sacrifício de Cristo aplaca a ira de Deus. Mas alguém vai dizer assim, mas irar não é pecado? Calma que a gente vai chegar lá. Irmãos, a gente sempre aprendeu que a vingança, ela é pecado, né? Mas vamos ver o que a Bíblia diz, porque o significado original de vingança é retribuição justa segundo as obras. A palavra vingança está ligada a juízo. Primeira coisa que a gente vai ver é isso aqui, 1 Pedro 2, 22 a 23. A vingança, ela é uma atribuição divina. Ela é uma atribuição divina. 1 Pedro 2, 22 a 23 diz o qual, vamos repetir todos? Não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano. Aí o texto diz assim, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, ou julga retamente. Por isso que lá em Mateus 5, Jesus vai ensinar a gente a dar a outra face quando alguém bater. Por quê? Mas assim, não sou eu que vou fazer justiça, Deus fará justiça. No dia do juízo, todas as pessoas que fizeram mal contra nós vão pagar. E nós vamos pagar também, pelo mal que fizemos. E a nossa absolvição vai ser Cristo. E a absolvição para o mundo? Cristo também. Por isso que é preciso pregar o evangelho, irmãos. As pessoas estão em rota de colisão com Deus para o dia do juízo. E a gente precisa pregar o evangelho. Trazer as boas novas de salvação. Olha o que diz Deuteronômio 32, 35. Minha é a vingança,
minha é a recompensa, diz o Senhor. Naum 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra seus adversários. Aí alguém vai dizer assim, poxa, esse Deus é mau porque ele é vingativo. Calma. Porque a vingança, significado original é fazer justiça reta. É juízo verdadeiro. A palavra vingança. E por que ela não se aplica aos homens? Por causa do texto que diz, irai-vos e não pequeis, pois a ira dos homens não produz a justiça de Deus. A ira do homem é pecaminosa, mas a ira de Deus é santa e justa. Vamos repetir? A ira dos homens é pecaminosa. Eu falo, vocês repetem. A ira dos homens é pecaminosa, mas a ira de Deus é reta e justa. Hebreus 10:30. Porque conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Ninguém escapará da mão do Altíssimo. Apocalipse 6:10. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui a gente está vendo pessoas que já estão lá diante do trono de Deus, perguntando a Deus quando é que vingarás o sangue daqueles que morreram por causa do Evangelho. Aí as pessoas na terra dizem, esse Deus é vingativo. Como é que você defende isso? Você vai dizer, pera lá, vingança é igual reta, justiça, reta, distribuição. A ira do homem não produz a justiça de Deus porque ela é pecaminosa, mas a ira de Deus é reta e justa. Amém, irmãos? Então o Senhor é sim vingador. 1 Timóteo 1:3-10. Paulo diz assim, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa consciência e fé, em todas as nossas perseguições e nas tribulações que vocês suportam. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. E aí, irmão, não dá não para tremer as pernas? Essa doutrina é importante para você saber que a gente não está brincando de evangelho. Que você não pode brincar de evangelho. E que o evangelho não roda em torno de você, mas roda em torno de Jesus. Jesus é o centro, amém? Nós não vivemos para Jesus para ser felizes, mas para fazê-lo agradável. Para agradá-lo, como diz lá em Colossenses 1:10, diz, vivendo inteiramente para o seu agrado. Então, aqui já fala de um justo juízo de Deus acontecendo já naquele tempo de Paulo. Aqui vale a explicação de que o homem não é capaz de fazer vingança por si mesmo, isso eu expliquei na estante. O homem se ira, a ira é um sentimento criado por Deus, é uma emoção criada por Deus, mas ele não deve pecar.
Mas ele, por causa da sua natureza pecaminosa, ele torna-se incapaz de se vingar. Aí a Bíblia vai dizer assim: se alguém pecar contra ti, perdoa-o. Porque se não perdoardes as ofensas que cometeram contra vocês, eu também não vos perdoarei. Porque a nossa tendência é não perdoar, é a gente devolver com a mesma moeda. Não, Jesus, quando ele deixou exemplo para que sigamos os seus passos, quando ele padecia, não ameaçava, ele entregava-se àquele que julga com justiça. É a fé em Deus que temos, irmãos, de que Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de todas as coisas, amém? Tiago 1, 19 e 20. Sabeis estas coisas, irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Romanos 12, 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O que é dar lugar à ira? É dizer assim: não, eu sou pecador, Deus me perdoou, me amou tanto, assim como Ele me perdoou, eu também vou perdoar você. Mas se você não se arrepender, no dia do juízo, você está lascado, está frito. Então se arrependa também, assim como eu estou me arrependendo aqui agora. Amém, irmãos? Dê lugar, Deus fará justiça, Deus julgará. Às vezes tem situação tão difíceis entre os irmãos, que a gente diz, ó, perdoa e deixa para o dia do juízo, porque Deus vai julgar. A gente não soube dizer quem está certo e errado aqui, mas Deus saberá. Ele já sabe. Eu já citei o exemplo de Jesus, de 1 Pedro 2, 22 e 23, que ele se entregava àquele que julga com justiça. Agora eu quero falar, irmãos, mais especificamente sobre o dia da ira, o dia do juízo. Romanos 2,12, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas, fazes as mesmas coisas? Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, o dia da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Aí alguém diz assim, Vini, você está pregando para os irmãos, mas meter medo dos irmãos? Estou. Mas eu não estou usando aqui uma técnica de manipulação, criando um fato para meter medo, para vocês fazerem o que eu quero. Não, isso vai acontecer mesmo, irmãos. Isso é a palavra que diz, é Deus que diz. Não temes tu o leito de morte? Eu temo. Eu temo. Eu temo morrer e não ser encontrado nele, como tendo a minha justiça em Jesus. É por isso que eu me agarro nele. Jesus é a minha tábua de salvação. Depois do afundar do navio, é aquela tábua que está ali boiando e eu me agarro nela para ser salvo, para ser socorrido. É aquele barco que vem depois e resgata os náufragos. É Jesus e eu estou agarrado nele, porque se não for ele, eu estou frito. E eu não posso poupar a igreja desse medo, desse temor. E isso é importante para que você não fique brincando com o pecado.
para que você trate o pecado com a devida seriedade, para que você resolva, porque Deus providenciou um caminho de salvação para você. Eu dou essa palavra com temor, essa palavra também é para mim também. É difícil para mim dar essa palavra, porque eu sou tão falho quanto vocês. Mas essa palavra faz parte do alicerce da nossa fé. Tem um outro lado da moeda, né? Diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E que o amor lança fora o temor. Mas tem gente que só conhece o amor, não conhece o temor, não. O amor nunca lançou fora nele o temor porque ele nunca teve, ou não tem. Ou às vezes tem pouco porque falta esta palavra. Eu lembro quando eu fazia universidade, eu andava com um colega e ele dizia para mim assim, isso há 30 anos atrás, tá? Ele dizia, Vini, quando você andar pela calçada, e você vê um bueiro, desvie, não passe por cima do bueiro, não. E ele disse isso para mim porque eu não me importo. Eu passava em cima dos bueiros. Ele disse, você nunca viu ninguém caindo no bueiro, né? Parece que você só vai ter medo quando você cair no bueiro, você vai ver. Eu já caí no bueiro. Você acredita que 30 anos depois eu ainda lembro desse negócio? Toda vez que eu vejo um bueiro eu desvio. Porque isso me causou o quê? Temor de cair no bueiro e me ferir todo, e me machucar, e talvez até morrer. Eu vi um vídeo esses dias não, acho que tem meses. Um vídeo compilado de gente caindo em bueiro. Eu disse, meu Deus do céu. Acho que eu vou mandar para os irmãos não passarem por cima de bueiro. Mas tem gente que só conhece o amor de Deus e não conhece o temor devido. Aí ele diz assim, voltando para o versículo 7. Retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Como é a sua vida? Você procura glória, honra e incorruptibilidade? Você receberá vida. Mas ira, indignação aos facciosos. A gente aprendeu em Recife, oi, Claudevan, que os que produzem facção no meio dos irmãos não herdarão o reino dos céus. Lá a gente ficou assombrado, porque a gente olhava muito para a divisão da igreja externa e tal, e não entendia que facciosos dentre os irmãos estão na lista daqueles lá de Gálatas 5:20, que diz lá, não herdarão o reino dos céus. Ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram mediante a lei serão julgados. Vá dormir com uma palavra dessa hoje. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria, né? E o cara que teme cair no bueiro, ele vai olhando para o chão, e quando ele encontra um bueiro, ele desvia, quando encontra, não deu tempo de desviar, ele pula por cima, mas ele não passa no bueiro. E quem quer se encontrar com Jesus e ser perdoado lá, vai andando e pisando, olhando onde pisa. Peraí, porque se eu pisar aqui eu posso pecar. Então fica longe, distante do pecado. Apocalipse 14:10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura
no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Tu quer isso, Claudevan? Deus me dê. A gente quer estar entre os anjos e do Cordeiro, né? A gente quer estar aqui nesse. Aí, valei-me Jesus. Aí, irmãos, aí você olha para os seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, diz assim, é isso que vai acontecer com quem não conhece a Jesus. Aí tu vai ficar calado no carro, pegando... Esses dias eu tenho falado muito de Jesus pro pessoal do Uber, principalmente. Eu tenho falado muito de Jesus e diz, rapaz, não posso deixar de te dar essa palavra, não. Porque essas pessoas a quem Jesus ama estarão aqui. E eu tenho que tomar cuidado para não estar aqui. E a minha segurança para não estar aqui é Cristo, é permanecer firme nele, fiel nele, corrigido nele. Amém, irmãos? E esse texto de Apocalipse 14:10 refere-se ao juízo final. E qual o parâmetro que Deus usa para nos julgar? Sua santidade é tão pura. Eu me converti aos 11 anos de idade, entrei no quarto e eu senti uma presença de Deus muito forte dentro do meu quarto. E a sensação que eu tinha era de uma pureza tão grande, sem mancha, algo sem mancha, puro. E eu fiquei assim, totalmente extasiado, e dali eu saí decidido. Dali saí decidido a me batizar, a me entregar a minha vida a Cristo. Essa verdade faz com que a gente ande com o devido temor e a gente passa a medir os passos que a gente dá na vida. 1 Pedro 3:11-14 diz assim, visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, está lá o texto que diz que Deus vai desfazer a terra por fogo e não mais por água, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. É brabo. 1 Pedro 1,17 diz assim, ora, assim invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mas espera, os evangélicos só falam de amor agora. Mas Pedro está dizendo que a gente andar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Sabe, porque primeiro você tem que entender o temor, aí você vai se aprofundando nele, vai conhecendo o amor dele, e o amor dele é tão grande, tão forte, tão fantástico, que você não vai sentir mais medo, porque você vai estar seguro no amor dele. Ora, andar em amor, a pessoa se torna mais cuidadosa do que quem anda em temor, porque ele tem dentro de si uma gratidão, tem um negócio lá dentro dele que ele quer amar a Deus sobre todas as coisas, amém? Olha como a coisa funciona, que tremendo. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. A gente sabe que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. E a gente sabe que todos pecamos e merecemos a morte. Graças a Deus por Cristo Jesus, amados. E eu queria falar uma coisa mais para os irmãos aqui sobre o dia da visitação, que é também chamado dia da checagem ou dia da prestação de contas. Em Êxodo 32, 34,
Ele vai dizer assim: vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. E a palavra hebraica lá, que é pagad, significa ser visitado, ou ser feito supervisor, ser encarregado, ou ter o passado em revista. Deus chamou aquele povo e disse assim: vocês pecaram assim, 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 assim. É como acontecia da minha infância, né? Minha mãe trabalhava a semana toda, a gente ficava em casa com vó e avô, minha avó anotava na cadernetinha, e no dia de sábado de manhã era o dia do juízo, era o dia da prestação de contas. E ali, minha mãe sentava com os filhos, lia a cadernetinha com eles, ó, Adriana, você fez isso, 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 Fabrício, você fez isso, isso, a Cássia, você fez isso, isso, Vinícius, você fez isso, e cada uma aqui vai levar tantos bolos. Era bolo nas mãos e nos pés na época. Ela batia pouco no traseiro. E aí a gente era, vamos dizer assim, corrigido por cada ato de injustiça que a gente cometia com nosso vô e com nossa vó. Era o dia da visitação. Então, sábado de manhã, minha mãe ia para a feira e ficava os 4 sentados na porta dizendo: olha, tá vendo, hoje é o dia. Hoje é o dia, tá vendo? Você fez isso, você fez aquilo. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Olha, se não fizesse, não estava apanhando hoje. É o dia da visitação. E a gente vai encontrar em 1 Pedro 2,12, o texto dizendo o seguinte: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu estava lendo esse texto, irmãos, e eu fui procurar o que era visitação, e eu vi que visitação lá é episcope, que é a mesma palavra usada para presbítero, que é supervisor. E o que é o episcope? É investigação, inspeção, visitação, aquele ato pelo qual Deus examina e sonda os caminhos e prescruta o caráter dos homens a fim de decidir o seu destino, seja alegre ou triste. Também essa palavra pode significar ministério de supervisão, ofício, cargo, ofício de um ancião na igreja, supervisores ou dirigentes de uma igreja cristã. Então, episcope é primariamente supervisão, é um ato de juízo. Sabia disso? É um ato de juízo. Porque quando no cuidado pastoral, porque a palavra para pastor é outra, é poimê, do hebraico. Pastor é aquele que mantém as suas ovelhas no pasto, as alimenta, cuida delas, limpa as feridas e tal, etc. E o episcope é o que supervisiona o serviço e supervisiona também a vida. É aquele que também vai ajudar você a julgar segundo a reta justiça, segundo a Escritura, se você está fazendo bem ou mal. Como é comum no discipulado, o discípulo vem perguntar: meu discipulador, aconteceu uma situação aqui, me ajude aqui a discernir essa situação. E aí a gente vai, não, segundo a Escritura, isso aqui é pecado. Não, segundo a Escritura não diz nada sobre isso. Ou então a Escritura não diz nada, mas há alguns princípios aqui, tal. Então, o que é o discipulador? Além de um pastor que cuida daquela ovelhinha, que sara, que leva, que dá alimento e tal, mas que também ajuda você a discernir seus caminhos. E quando a gente vai entendendo disso, você precisa. E aí eu digo, irmãos, olha, se você vai ser checado no dia da visitação de Deus, se você vai ser, de fato,
Se você vai passar pelo juízo, não é melhor você fazer checagem logo agora? Não é para isso que serve a igreja, para ajudar você a chegar até o dia de Cristo. Você tem certeza que os caminhos que você está pegando são corretos? Aos seus olhos são corretos, mas a Bíblia diz, o homem pensa estar correto, vem o outro e o examina. Quanta bobagem eu deixei de fazer porque tem o Henrique comigo, porque tem Clodevan comigo, porque tem os pastores com quem me relaciono. Quantas bobagens você já deixou de fazer porque você tem com quem conferir o que você está fazendo? Ou você acha que você sabe de tudo? Não, eu não sei de tudo. Eu preciso, por isso, enchemos Sérgio de perguntas quando ele veio. E diz, o que é que você acha, Sérgio? Assim ou assado? E no final de tudo, ainda disse para ele, falta uma conversa. Uma conversa sobre o que você viu de errado e de certo na minha casa. Aí ele disse, relaxe. Primeira vez que vem, né? Ele não quis ainda entrar nesses pontos. Mas já o Vanjo, já tem mais tempo, está mais acostumado, ele entra mais. Então, quer dizer, e aí eu disse, o Sérgio disse assim, relaxa. Eu disse, não, Sérgio, isso faz parte do meu crescimento. Faz parte do meu crescimento eu ser avaliado por outros. E a gente vive num tempo, parece que a gente não gosta de ser julgado, não. Porque a gente sente logo como se a nossa identidade se partisse. Eu sei o que eu estou fazendo. Isso é conversa para boi dormir. Na verdade, todos nós vamos comparecer para o tribunal de Deus. Vamos ser checados. Imagino eu que lá no dia do juízo, irmãos, é como se houvesse uma telona lá e passar todas as obras de Vinícius. Todas as vezes em que desejei mal a alguém, todas as vezes em que pequei de alguma maneira, vão ser passados ali naquele telão. E de nada eu poderei me defender, a não ser em Cristo. A não ser dizer assim, realmente eu fiz tudo isso aí. É por isso que eu me entreguei a Cristo, porque só Ele é meu Salvador, meu Redentor, meu amor, minha vida, minha salvação. Os discípulos disseram, só em Ti, Jesus, temos palavra de vida eterna. Eu, antes de ministrar, eu disse, Senhor, essa palavra é tão forte que é capaz de eu bater as botas lá, pregando sobre isso, porque é forte, irmãos. É forte. E é para ser mesmo. Deus quer gerar em nós arrependimento, amém? Deus quer gerar em nós esperança. Como você reage diante de tudo isso aqui? Porque essa palavra nos bota contra a parede. E aí só há um caminho a seguir, que é Cristo. Só há um caminho a seguir, que é arrependimento. Só há um caminho a seguir, é confessar os seus pecados e deixar. Só há um caminho a seguir, que é viver na oração, na palavra e na comunhão do corpo. Porque essa verdade é alicerce de doutrina e de vida, irmãos. Essa palavra, ela é tão poderosa que ela pode fazer mudar a sua disposição. Na última ministração aqui, a gente falou sobre zelo. O que mais? Dedicação. Qual foi? Compromisso e... Zelo, dedicação, compromisso e... Isso. Zelo, compromisso, dedicação e... Diligência. Então, o temor vai me fazer ser diligente, mais envolvido, mais apressadamente envolvido com a volta do Senhor. Amém, irmãos? Porque Ele é a minha salvação.
Eu lembro de uma vez o anjo dizendo assim que o ser humano se comporta assim, ó, como se tivesse, está vindo numa ladeira, o caminhão perdeu o freio lá em cima da ladeira, está vindo na direção dele, o caminhão vai passar por cima, mas o ser humano está assim, ó, como se nada... E você que tem o evangelho, você sabe que o caminhão está descendo a ladeira, que vai passar por cima daquela pessoa, e você não está nem aí. Mas se você realmente vê que isso vai acontecer, você vai dizer àquela pessoa, saia daí, pega ela, segura, puxa para a rua, que o caminhão vem lá desgovernado, vai passar por cima. Essa é a verdade do evangelho. Nós não sabemos quando Cristo irá voltar. Nós desconfiamos seriamente que se aproxima o dia. Sérgio disse aqui, eu acho que não passa de 20 anos. É a sensação que alguns irmãos têm. Mas Jesus pode voltar para você amanhã. Você pode não estar vivo amanhã. Então, como você deve viver hoje? Então, há muito que a gente consertar, né, irmãos? Essa palavra não sirva para você de desânimo, não. Não deixe o diabo ser o seu acusador, nem ser seu adversário. Ele é adversário de Jesus. É só você agora se focar em Cristo. Se arrepender diante dele, buscá-lo. Colocar nele sua esperança, seu vigor, sua força, sua vida. Que ele te levará até o final. Até o dia do juízo. E lá no juízo ele será seu advogado e você será absolvido para a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Ore para o seu irmão agora, para que seu irmão não seja tomado de tristeza com essa palavra, mas que seja tomado de esperança, de arrependimento, de mudança e de urgência com as coisas de Deus.